Essa é a luta do episódio 11 do anime Baki Hanma. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Depois de desafiar e insultar o Oliva e por supostamente tentar fugir, Baki vai parar na solitária. E então Oliva vai até Baki e desafia ele por uma luta, dizendo que propõe fazer uma luta ao vivo, transmitido para todo o país, dizendo que vai humilhar ele na frente de todos. Só que Baki responde dizendo que isso não é uma coisa que um lutador de verdade faria, já que aquele assunto é entre ele e o Oliva. Então, se ele fosse um lutador sério de verdade, eles começariam a cair na porrada ali mesmo, sem câmeras e sem ninguém. E depois de refletir muito sobre isso, Oliva acaba aceitando a proposta. Então ele vai até a sala do diretor, e o diretor percebe que ele quer lutar com Baki, mas Oliva questiona-o perguntando por que ele acha isso. Então o diretor responde que ali ninguém duvida da força de Oliva, mas aquilo que o Baki fez de sair pelo portão da frente como se nada o pudesse deter, afetou bastante os prisioneiros. E o diretor continua dizendo que o Baki sair foi bastante diferente da saída dele e do Guevara, já que quando ele e o Guevara saem, é devido à força de influência deles. Já com o Baki é bastante diferente. Então Oliva questiona se a força do Baki é mais pura do que a dele. O diretor diz que não é nada disso, mas é só um boato que anda circulando por aí. Então Oliva questiona se ele deve mostrar aos prisioneiros como é sair pelo portão da frente. Então o diretor diz que não é isso, que foi justamente por isso que ele não disse nada, já que se ele tentasse alguma coisa, nem os fuzileiros poderiam deter Oliva. Então Oliva diz que soube que o presidente gosta bastante de artes marciais, então ele pede que envie um convite para ele e que mande um aviso à imprensa, já que na prisão estadual do Arizona vai haver uma grande luta entre ele e o Baki, que será transmitida a todo mundo, já que ele diz que isso vai ser um custo-benefício muito melhor do que ver presidiários cavando túneis. Então Oliva vai até o quarto da sua esposa, dizendo que antigamente ela costumava ter uma beleza que atraía todos os olhares da cidade, mas depois que ela adoeceu e precisou viver à base de remédios, ela acabou perdendo sua beleza. Mas ainda assim ele a admira, já que depois de tudo isso, ela continua inabalável, sendo tão soberba como nunca. Ela diz que só não tem vergonha. Então Oliva diz que mesmo que o mundo o abandonasse, ele não abandonaria. Só que antes dele conseguir terminar a frase, ela manda ele se aproximar, mas ele diz que não se sente no direito. Então, sem pensar duas vezes, ele se joga em cima dela. Mais tarde, Oliva vai até a solitária onde está Baki e diz que vai dar a ele o que ele quer. Ele diz que em 2 semanas, todo o país saberá seu nome, já que a luta vai ser transmitida ao vivo para todo o país. Só que Baki responde que ele não entendeu nada e pergunta se ele está ficando caduco. Ele diz que só quer lutar com ele, que aquilo de transmitir a luta ao vivo não interessa em nada e que ele não precisa de 2 semanas para nada. Oliva então questiona o que ele quer dizer. Baki diz que quer começar a luta aqui e agora. Então Oliva fica espantado e o questiona, mas Baki responde dizendo que Oliva não é um lutador de verdade. Essa luta é apenas entre eles dois. Então por que mais alguém precisa ver? Mas Oliva responde que ele não entendeu, dizendo que agora os 2 polegares dele estão presos. Então ele questiona se ele quer lutar com ele desse jeito mesmo. Então Baki diz que foi ele que escolheu a luta, e logo depois ele dá um chute no rosto de Oliva, dizendo que não é ele que está algemado, dizendo que quem está algemado ali é o Oliva. Então Oliva questiona perguntando se é essa a impressão que ele tem dele. Baki diz que sim, e que é lamentável. Mas Oliva diz que não é isso que ele perguntou. Ele quer saber se ele se parece com alguém que ele pode vencer sem usar as 2 mãos. Em um ataque rápido, Baki dá uma joelhada no rosto de Oliva e depois dá um chute no rosto dele. E depois mais outro chute. Então Baki pergunta para Oliva se ele conseguiu entender agora, que não é hora dele ficar se preocupando com a sua aparência. Então Oliva se levanta e pede desculpa, dizendo que agora ele já está pronto. Então Baki corre para cima de Oliva, que logo depois responde com um tapa, arremessando Baki contra a parede, que acaba quebrando e varando dentro de outra cela. Então Oliva responde que ele estava errado, que a luta de verdade começa agora. Então Oliva reconhece Baki como filho do ogro e diz que ele fala bastante sério quando se trata de luta, e que ele estava errado, exatamente como Baki disse, que ele não era um lutador de verdade. Então ele pede perdão por fazer Baki esperar. Então Baki diz que agora que ele acordou para a vida, ele não pode lutar desse jeito. Então Baki desloca os seus 2 braços e torce eles para frente. Então Oliva responde que Baki agora está menos contido, mas Baki pede para ele ficar quieto. Então Baki pressiona os seus 2 braços contra a sua dorsal para que assim ele consiga se soltar. E depois dele tirar as algemas, eles finalmente vão poder lutar a sério.
sério. Então Baki parte para cima de Oliva com um soco, mas logo ele segura, dizendo que aquele soco foi muito bom, mas provavelmente não foi o suficiente, já que Oliva está segurando o braço de Baki com toda a força e o pressionando contra a parede. Então Oliva pergunta se Baki não quer ir até lá e puxa ele com toda a força, assim quebrando a parede, e aquele espaço que dividia duas celas agora se tornou um só. Então Oliva pede pro preso que estava atrás dele sair da frente. Então Oliva pega o Baki pelo um dos braços e uma das pernas e começa a girar o Baki várias vezes como se não fosse nada. Então depois disso, ele solta o Baki e joga ele para cima. E então com toda a sua força, ele pega o corpo de Baki e sai correndo em direção à parede. E assim, ele sai quebrando a parede de várias celas do presídio. Então Oliva pega Baki do chão e o arremessa contra a porta de aço da cela. Então Baki, vendo que Oliva vai atacar, faz uma posição de defesa e logo em seguida, Oliva começa a esmurrar a barriga de Baki, que acaba amassando a porta de aço da cela. Mas logo depois, Oliva novamente esmurra Baki e com esse murro, ele quebra a porta de aço e Baki vai junto. E como a cela deles ficava uns 5 andares acima, Baki cai direto de costas no chão junto com a porta. Então Oliva pula em direção até Baki e fica esperando ele se levantar. Quando de repente, Baki se levanta e dá um chute na panturrilha de Oliva. Mas antes disso, Oliva agarra o pé de Baki, que revida usando o outro pé para chutar o rosto de Oliva. Então ele dá uma sequência de chutes, mas Oliva parecia não sentir nada. Então, segurando pela perna de Baki, ele puxa o corpo dele para trás e o arremessa com tudo no chão. Então Baki cai desmaiado no chão. Mas logo depois, Baki se vira e fica de barriga para cima. Mas ele diz que está com uma sensação estranha no corpo, como se fosse um formigamento. Um sentimento parecido com o que ele teve há 5 anos atrás enquanto lutava com seu pai, como se todo o seu corpo estivesse amolecendo e prestes a derreter. Mas de repente, como em um segundo, Baki dá um salto deitado de costas no ar. Isso deixa os policiais completamente perplexos, já que aquilo era praticamente impossível. Mas o que deixou os policiais mais assustados foi a marca de suor que ficou cravada no chão. As manchas de suor das costas de Baki pareciam de um rosto, tipo um rosto de um demônio. Então Oliva, de forma debochada, diz que Baki está atrasado, que ele não pode fazer os mais velhos esperarem. Então ele pergunta se eles podem recomeçar. Então Oliva usa toda a sua força para partir para cima de Baki. Só que de repente, Oliva dá um mortal para frente e cai no chão, enquanto Baki permanece em posição de luta. Isso deixa os policiais completamente assustados, sem entender nada do que tinha acontecido, dizendo que nem por um segundo eles piscaram, então eles não entenderam nada do que tinha acontecido ali, até que logo depois, vendo a gravação, eles entenderam o que aconteceu. Foi cerca de 1 milésimo de segundo, mas Baki, antes mesmo de Oliva começar a se mexer, Baki deu um golpe no pescoço de Oliva, o que mostra que Oliva já tinha apagado antes mesmo de começar a caminhar. Mas o movimento foi tão rápido que ninguém conseguiu ver. Mas o diretor, entendendo tudo o que aconteceu, pergunta pro policial o porquê que Oliva não resistiu. O policial diz que é porque ele estava apagado, mas o diretor responde que não, que Oliva estava completamente consciente e ciente de tudo o que aconteceu. E enquanto está caído no chão, Oliva reconhece que Baki cresceu bastante e que ele não esperava nada menos que isso, já que ele é filho de um Hama. Então, aparentemente feliz, Oliva diz que tinha razão em criar grandes expectativas, já que Baki tinha sido severamente treinado por seu pai e sido forçado a passar por situações completamente difíceis. Então, graças a isso, Baki desenvolveu um corpo completamente forte e extremamente poderoso, desenvolvendo habilidades que só ele seria capaz. Então Oliva diz que apesar das artes marciais japonesas serem um tesouro, ele não precisa delas, porque ele desenvolveu sua própria habilidade. E assim termina o episódio. Curta e comente para a parte 2.